O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está vivendo um finalzinho de pandemia. Não é o que dizem os números de mortos e casos da doença e os médicos na linha de frente. O cenário é ruim, as emergências estão cheias, os pacientes são graves. Nossa equipe está muito exausta, está sendo um trabalho bastante exaustivo. Médicos falam sobre a realidade que estão enfrentando. Um momento de piora da pandemia. A primeira morte por Covid no Brasil foi registrada em março. As mortes pela doença subiram até junho, quando a curva entrou num platô até começar a cair em agosto. Em novembro, o número de mortes voltou a subir e segue com tendência de alta. Nos últimos dias, a média móvel diária voltou a ficar acima de 600 mortes. 21 estados e o Distrito Federal estão em alta na média móvel de mortes da Covid. É o maior número desde que o consórcio de veículos de imprensa começou a fazer o acompanhamento dos casos. Nós estamos vivendo um aumento do número de casos, um aumento do número de hospitalizações, que os hospitais estão lotados, estão correndo risco de realmente não dar conta dos atendimentos. Isso não é o finalzinho da pandemia. O finalzinho da pandemia vai acontecer quando a gente observar o contrário disso. Estamos internando pessoas que nunca saíram de casa, que ficaram doentes porque alguém chegou em casa com a doença. Esse é que é o panorama do que nós estamos vivendo. Eu espero que a população acredite naquilo que meus colegas e tantas pessoas tão capazes têm alertado. Nós estamos trabalhando sob dados da realidade. Nós estamos enfrentando uma situação ainda grave, uma situação que está em agravamento e, portanto, minimizar a situação não contribui efetivamente. Quanto maior for o número de pessoas infectadas, maior será o número de pessoas mortas. Na comparação com o mundo, o Brasil é o terceiro país com o maior número de casos da doença e o segundo com o maior número de mortes. Entre os países mais afetados pela Covid, o Brasil é o que tem o maior índice de letalidade. A preocupação dos cientistas, dos pesquisadores, dos médicos agora é principalmente com as festas de fim de ano. As reuniões em família, os encontros de confraternização podem aumentar os riscos de transmissão da Covid e agravar ainda mais o quadro da doença no país. Esclarecer a população novamente como é importante o uso de máscaras, como é importante evitar aglomerações, priorizar atividades ao ar livre e não em locais fechados. Tudo isso tem que ser repetido, convidando sempre a população a participar desse processo, a ser uma parte ativa na contenção da pandemia e não ficar sonhando que a pandemia acabou sem antes combinar com o vírus. Nós sabemos que a grande solução será quando as vacinas chegarem, mas para isso ainda precisa de algum tempo. É preciso que todos nós colaboremos, é preciso essa consciência cívica de que nós teremos outros natais, nós teremos outros anos novos e que nós precisamos estar vivos para isso, né?